Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer o terceiro vídeo de 100 em 100. O meu nome é Caio BM e bora partir. Na verdade, bora ver primeiramente como é que tá a nossa carteira. A gente aportou no caso R$300, aqui já tá o valor que eu vou aplicar. Eu vou te falar porque que tá um pouquinho a mais que R$100. Então, aqui nos ETFs de ações e renda fixa. Renda fixa subiu, é claro, subiu 0,61%, até porque eu acho que tem menos de um mês que eu apliquei. Vai fazer um mês agora. E o LVOL eu estou perdendo 3,4%. Nos fundos eu também vou estar perdendo, claro. Eu estou tendo aqui um prejuízo de 6,64%. Engraçado que com proventos está prejuízo maior do que rentabilidade bruta, mas enfim, não entendi essa não. Mas vamos lá. O que acontece? Como vocês podem ver aqui, eu mudei o valor. Ao invés de eu estar aportando R$100 por mês, eu vou passar a aportar o mesmo valor do INSS que eu pago de INSS. Hoje eu pago aproximadamente 11%. E eu fazendo as contas aqui, eu estava querendo ver por quê. A minha ideia é começar a aportar o mesmo valor para eu poder comparar futuramente, daqui 40 anos, ver como é que vai ser se eu vou receber um salário mínimo. Provavelmente eu acredito que eu não vou receber do INSS e o quanto que eu vou estar recebendo. Aqui eu abri aqui um Excel para mim poder fazer alguns cálculos. Eu estava fazendo uma pesquisa, quanto que vai aumentar. Hoje nós estamos aqui no dia 12 de 12 de 2024, eu estava esperando passar a quarta-feira da reunião do Copom para mim poder fazer esse vídeo, para mim decidir o que eu ia aportar. No caso, aqui eu estava vendo, voltando ao assunto, eu estava vendo aqui quanto que o salário mínimo aumenta, mais ou menos a porcentagem. Em 2022 aumentou 10,1% para 2023. 2023 para 2024 aumentou 7% praticamente. E 2025 já tem uma projeção de que vai aumentar 6,87%. Então aqui a gente tem uma base mais ou menos de quanto que aumenta. Lógico que eu vou colocar um valor menor. Geralmente eles aumentam o valor do IPCA mais um pouquinho de ágio, né? O valor do salário mínimo. Então bora fazer aqui uma simulação de investimentos para ver quanto que a gente vai receber. Eu vou começar colocando aqui um mês. Como eu falei, eu quero começar porque hoje eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora. E para mim aposentar, eu iria aposentar com 65. Então 65 menos 25, supondo que eu já tenha 25, então eu teria que aportar 40 anos, vezes 12 meses, dá 480 meses. Então a gente vai colocar aqui uma simulação de 480 meses. Claro que eu não acredito que a gente vai viver isso tudo. Eu acredito que o mundo vai acabar antes, mas é uma ideia minha, uma coisa que eu acredito, não quer dizer que vai acontecer. E se não acontecer, a gente tem que estar preparado, pelo menos, para poder viver bem, né? Claro. Aqui é o ano, que é igual a isso aqui. Na verdade, é o arredondamento para cima desse aqui dividido por 12, 100 casas decimais. Porque aqui eu vejo assim, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e assim em diante. Aqui é o valor total, eu vou colocar. Aqui vai ser o valor de aporte e aqui o valor de juros que rendeu, certo? Então aqui, vamos supor, agora a gente começando, nós já temos, aplicamos no caso, R$300, nós aplicamos, então eu vou colocar aqui o total 300, que foi o valor que já aportamos. Esse mês a gente vai aportar, eu vou colocar aqui ainda não, porque eu vou fazer uma tabela mais automática. Então, aqui, vamos colocar aqui, salário mínimo
mínimo, o ano, bora ver, esse ano tá sendo 1.402, o ano 0, né? E o valor do INSS. Hoje eu pago 11% do salário mínimo. Certo? Aqui eu vou colocar uma taxa de aumento de salário mínimo. Vou colocar aí para não deixar tão grande assim, vou deixar taxa salário, que aí a gente sabe que é a taxa de aumento de salário mínimo. Eu vou deixar aqui, vou colocar, lá tá falando que ia ser 6, vou colocar 7, supondo que aumenta 7, né, arredondando para cima, 7%, certo? Aqui vai ser a taxa de juros dessa tabela, dessa parte aqui. Eu vou taxa de juros mensal, lembrando que é mensal. Eu vou colocar 1%. Depois a gente vai poder mudar aqui, no caso, essa taxa para poder simular, né? Então, 1%. Então, no caso, vai ser até 40 anos. Certo? Então, bora puxar aqui para ser até 40 anos. E o salário mínimo é igual só para facilitar aqui, o salário mínimo é igual a isso aqui vezes isso aqui. Bora fixar isso aqui para não ficar descendo junto, certo? Lembrando que aqui para ver se isso aqui já foi automático. E esse aqui acho que também já vai automático. Se isso também, no caso, se as leis não mudarem, né? Eu não sei também se vocês pagam essa mesma quantidade que eu. Hoje eu pago isso, eu não sei se vocês pagam essa mesma. Deixa aí nos comentários se vocês pagam essa quantidade aqui de INSS. Mas eu vou simular pelo tanto que eu pago, certo? Então, referente a isso aqui, eu vou fazer uma simulação. Lógico que esse aqui, como hoje, esse mês é dezembro, na verdade em janeiro também vou aportar, mas eu não vou contar, eu já vou contar que eu vou pagar esse valor aqui em janeiro. Vou tentar aportar esse mesmo valor. No caso aqui, esse aporte, então, vai ser... Eu vou tentar puxar esses negócios aqui automático, eu vou fazer... Na verdade, eu vou deixar... Já vou fazer aqui como uma tabela. Formatar como tabela para facilitar pra gente. E esse aqui também como tabela. Só para ficar menos feio. Lógico que eu não tô fazendo nada bonito, eu só tô querendo fazer, deixar aqui o jeito de entender, né? O aporte, no caso, vai ser igual a... Vou tentar puxar o valor procurado. Vai ser esse, o ano, a tabela. Deu erro. Eu já sei porque que eu errei aqui. Porque aqui tinha que ser o ano, tinha que ser a primeira, e eu fiz ao contrário. Então vou puxar aqui 0, 1. Vou tentar desfazer aqui essas tabelas. Ctrl X, Ctrl V, isso. Aqui Ctrl mais, e aqui Ctrl menos. Aí, agora a gente puxa aqui como
matriz da tabela. Eu não sei muito usar muito o Excel não, só estou passando aqui algumas coisas que eu uso no dia a dia. Algumas coisas que eu aprendi só para mim poder fazer algumas coisas básicas. Então aqui, bora tentar novamente, ver se vai puxar o que eu quero. No caso, para ver, o valor procurado é esse, dessa tabela. No caso, eu quero o índice 3. Aí, puxou correto. Aqui, tudo vai ser, no caso, moedas. Os juros. No caso, os juros vai ser a taxa mensal de juros, certo? Que a gente vai ter, vezes é esse total. No caso, não vai contar o aporte, porque se a gente aportou esse, a gente só vai receber esses juros no mês que vem. Então, eu vou colocar só o valor total, que é R$3, certo? E aqui. E esse aqui vai ser igual ao total, mais o aporte mensal, mais os juros desse mês, certo? E aí, acho que já vai puxar tudo automático. Aí. Certo? Então, vamos ver. No caso aqui, supondo que essa aumento de salário seja 7%, todos os anos, uma média, lembrando que o aumento de 22 foi 10, eu tô colocando aqui uma média, até porque ano passado e esse ano vai ser aproximadamente 7%. Você vê o que no caso, a inflação faz com o nosso dinheiro. Então, aqui a gente começa recebendo 1.412, ano que vem provavelmente 1.510, daqui 2 anos, e no final de 40 anos, um salário mínimo vai ser 21.143. Essa é uma provisão. Então, a gente aportando 40 anos, aportando o valor do INSS, a gente tem que receber no mínimo esse valor, correto? Então, vamos ver. Supondo que a gente tenha uma taxa mensal de juros de 1%, a gente vai conseguir... tem que ter de juros por mês aquele valor. No caso, só relembrando, 21 mil. Aqui a gente bate a meta, sendo que praticamente impossível. Impossível não. É muito difícil conseguir 1% por mês. Assim, pelo menos para mim, né? Eu que comecei a aportar, comecei em 2018, minha rentabilidade está bem maior, mas de juros, assim, que eu recebo por mês não dá 1%, comparado ao valor que eu aportei. Então, bora fazer algumas simulações. Vamos supor que aqui, em vez de ser 1%, bora colocar o valor da poupança. Né? O valor da poupança a gente recebe mais ou menos 55, o mínimo é 5. Quer dizer, o mínimo não. O mínimo quando ela tem algumas regrinhas, então altera. Vou colocar 0,5, que é o geral. E vou colocar aqui que a taxa de salário anual seja de 10%. Aí a gente vai ver como mudar as coisas. Por isso que tudo depende do governo. Então, se a inflação for muito alta, então quer dizer que em 40 anos o salário mínimo vai estar 63%. Para o governo não compensa muito aumentar o salário mínimo acima muito da inflação. Ele tenta aumentar o mínimo possível, porque para eles também tem muitos funcionários. Então, se ele aumentar muito, o custo para ele aumenta muito também. Então, voltando. Então, 40 anos a gente teria que estar recebendo 64 mil reais. E a gente não iria bater. Agora, vamos colocar 1% para ver se a gente consegue. Ainda não conseguiria, tá vendo? Então, quer dizer que investir o mesmo tanto que do INSS, às vezes pode ser que não compensa. Você tem que começar a aportar mais. Ou acreditar que o governo vai fazer um bom serviço e aumentar menos essa taxa de salário. Vamos supor que ele aumenta a previsão, seja
Vou colocar 4%, porque supondo que a inflação nos próximos 40 anos seja bem baixa, né? Então, o salário mínimo estaria praticamente 7 mil. E vou colocar 0,5 só para comparar com o anterior, que nós simulamos. 7 mil, então a gente não conseguiria bater. É praticamente pra você ver como é que poupança não vale a pena, né? Apenas você tá só poupando, mas você tá perdendo dinheiro. No final das contas, se for contar junto com a taxa, junto com a inflação. Vou colocar aqui 0,8% ao mês, que eu acredito que seja bem viável. A gente vai estar recebendo praticamente o dobro, não, praticamente não, praticamente o dobro do valor do salário mínimo. E isso aplicando apenas, começando, né, com 155, aí vai aumentando por mês. No final a gente vai estar recebendo muito dinheiro de juros. Vou fazer uma tabela aqui pra gente, uma tabela não, um gráfico, só pra ter uma noção de... na verdade faz tanto tempo que eu uso Excel que eu nem lembro como é que eu faço gráficos aqui. Mas... aqui, gráficos. Para ver... Aqui o total, o valor de aporte nem aparece e o de juros também quase nem aparece. Engraçado, por que tá aparecendo? Esquece esse gráfico aqui, eu não entendi muito bem esse gráfico aqui não. Eu não tô sabendo usar muito bem. Como eu falei, eu só sei o básico de Excel e eu praticamente não uso muito gráfico. Eu gosto mais de ter os dados. Vou tentar aqui novamente gerar aqui, mas que melhorou. Mas de qualquer forma também não vai dar pra praticar. Nossa, tá vendo como é que os juros compostos é considerada a 8ª maravilha do mundo? O valor dos juros e o do aporte é muito baixo, mas juntando tudo com juros sobre juros sobre juros sobre juros, o valor total praticamente que estoura ali no final, né? Daqui 40 anos. A gente espera que isso aconteça, né? Se o mundo não acabar antes, mas vamos ver o que acontece. Então, explicado por que eu vou começar a aportar, que no caso é só para comparar se eu vou receber menos que o INSS ou mais que o INSS. Isso se caso eu for receber INSS, que eu nem acredito nisso. Provavelmente também vai ter aumentado a quantidade de anos que a gente tem que contribuir com o INSS. Lembrando que o INSS é obrigatório a gente pagar, né? Então, a gente quer ter uma segunda opção, pelo menos. Isso aqui, no caso, vocês aprenderam a fazer, então eu nem vou deixar o link aqui, não. Mas vejamos. Esse mês, como vocês viram, a taxa Selic aumentou 1%. A gente estava esperando 0,5%. O cupom, de acordo com o boletim Fox, a gente estava esperando 0,5% em até semana passada. Essa semana, segunda-feira, o boletim Fox já estava falando que estava esperando 0,75%, porém, pela surpresa nossa, já veio já 1% de uma vez. E provavelmente nos próximos duas reuniões do cupom vai ter mais 1% também nas duas próximas reuniões. Então, o que eu decidi? Eu decidi praticamente aportar novamente no Tesouro Selic. No caso, eu não investo no Tesouro Selic, eu invisto por ETF, porque eu quero vender provavelmente nos próximos meses. Então, como eu falei, o ETF que eu escolhi é esse LFT-B. Por causa de algumas regrinhas, ele paga menos imposto
E, no caso, 15% de imposto, ele coloca um pouquinho de IPCA para pagar menos imposto. E a gente já é dedutível, já tira o imposto no caso da fonte, né? Então, como eu coloquei 155,32, mais alguns trocadinhos que eu já tinha, eu vou tentar investir esse valor. No caso, eu vou investir nesse LFT-B11. É lógico que agora, 8 horas da noite, eu não vou conseguir investir, mas já fica programado para amanhã, certo? Então, eu vou tentar, na verdade, fazer essa operação. Não sei se eu vou conseguir. LFTB11. Vou comprar aqui uma quantidade a mercado. Até eu cancelar, só colocar até o dia 13. Colocar para ter certeza que vai ser, logicamente vai ser executado, mas bora ver se vai. Confirmar. Vai pedir minha senha e eu nem sei minha a senha de assinatura eletrônica. Deixa eu tentar lembrar aqui minha assinatura eletrônica. E eu acho que, não sei se foi feito. Tentar ver, né? Agora foi. Comprar. Confirmar. Na verdade, provavelmente eu já tinha mandado. Bora ver se eu já tinha mandado. Eu mandei 2 vezes. Então, bora cancelar uma. Isso. Aí ficou um valor, R$102. Bora colocar como 102. Então, 102. Então, ainda tem R$58. E eu vou aportar o restante em Kizu. Por enquanto, eu não vou... posteriormente, eu vou colocar outro fundo junto com esse aqui. Mas, por enquanto, eu vou só aportar nesse aqui primeiro. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Porque eu gosto de explicar porque eu estou aportando em outros fundos. Então, por enquanto, eu vou aportar no mesmo fundo. Vai passar um pouquinho, então eu vou colocar R$54. Que aí vai dar o valor que eu quero. E comprar. Então, amanhã provavelmente vai ser executado essas ordens que eu fiz. Essa lista de ordem, que foi essa e essa. Até... E é isso aí. Aí a gente vamos ver como é que vai. Se vocês quiserem também já me deixar uma dica aí de qual fundo aplicar, vocês já podem escrever aí e me deixar uma ideia. Mas esse vídeo aqui era mais explicando a minha ideia de investimento. Bora ver se a gente vai conseguir cumprir com o nosso salário, né? Seja o que Deus quiser. Então fica com Deus e valeu aí por assistir até o final. Aproveita. Obrigadão e deixa o joinha aí se vocês quiserem. Se vocês não quiserem também, vocês não deixa um dislike se você não gostar. Mas muito obrigado aí por assistir até aqui. Valeu. Se você assistiu aí, deixa aí. Assistir até o final. Valeu.